Brasil, aleluia, há 117 dias sem presença missionária e sem o conhecimento de Cristo, aleluia. Espalha por todo o Brasil, com parte em concentração no norte e no nordeste. Por isso nós temos ali missionário, aleluia, em Santa Brígida. Nós temos missionário em Riachão das Neves, em interiores aqui da Bahia, procurando a palavra, irmãos, aleluia. Porque o povo, aleluia, ainda tem muitos católicos, né? Muitos ainda, aleluia, que não acreditam em João, de Maria, de Antônio, de José, que precisa conhecer o verdadeiro Deus, que precisa dobrar o joelho como aquele que levanta do trono, aleluia. Aleluia, Deus. Porque há muitos se prostrando a Deus, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, aleluia, e precisa ser alcançado pelo Senhor. Agora depende de mim de você orar por essas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. O projeto Josué relata que a janela 1040 abrange 69 países, muitos dos quais com altas porcentagens de povos não alcançados. Essas nações incluem a Índia, a China, Paquistão, Indonésia. Esses países representam 1,8 bilhões de pessoas não alcançadas. Olha quantas gente ainda precisa ser alcançada pelo Evangelho de Cristo. Aleluia. E de quem é essa missão, irmãos? Aleluia. É do pastor? É dos obreiros? Aleluia. É de toda a igreja. É de todo o corpo de Cristo. Aleluia. Que precisa levar essa mensagem. Aleluia. Para que essas vidas de Deus perto do Senhor. Louvado seja Deus. Daqui mais, irmãos. Aleluia. Que a gente vai orar pelos ribeirinhos, pelos ciganos, aleluia, pelos imigrantes, por aqueles que ainda, aleluia, não confessamos. E nós precisamos sair do acomodismo e fazer missões. Missionário é só aquele que vai para outro país, aleluia, tirado para a igreja, para ir a outro lugar para lá de Cristo. Aleluia. Eu posso fazer missão na minha casa, você pode fazer missão na sua casa, na escola, na faculdade, na fila do médico, aleluia, dentro do hospital, cuidando de um parente seu, aleluia, em todos os lugares, no trabalho, aleluia, você precisa fazer missões, anunciar este evangelho que é poder de Deus, aleluia. Então oremos, irmãos, aleluia, por esses países. Oremos por aqueles ainda não alcançados, para que a mão potente do Senhor possa alcançar antes que o Senhor volte. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu. E realmente, que tipo de missionário tem sido nós nos nossos dias, né? Vamos colocar isso no nosso coração e na nossa mente. Que tipo de missionário tem sido nós ultimamente? Será que nós estamos fazendo missão como se deve? Será que nós estamos fazendo como a Bíblia nos ensina? Será que nós estamos levando a palavra? Como será que estamos fazendo missão? Mas que o Senhor possa cada dia nos alertarmos para que nós possamos entender que nós queremos o céu, mas também tem vidas que precisam chegar lá também. Mas para chegar lá precisa de mim e de você. E nós temos vozes, aleluia, temos internet em mãos, né? Muitas das vezes podemos levar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias eu estava vendo um depoimento muito forte e me chamou a atenção. Aquela mãe estava ali na frente do seu filho estava num caixão morto, e ela dizendo, ele pregou a palavra do Senhor aos seus amigos, mas infelizmente se distanciou, mas pela misericórdia do Senhor no último dia ele voltou. Mas o que me chamou a atenção não foi isso, foi que ela estava ali na beira daquele caixão, olhando para aquele filho, naquele caixão e dizendo, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. O ide que ele pregava eu estou pregando aqui, porque não importa, aleluia, como é que você está, importa para onde você vai. Louvado seja o nome do Senhor. E ela disse assim, eu estou aqui
pensa que missão é só na igreja. Missão não é só na igreja, missão é na escola, no trabalho, na rua, aonde nós estivermos, tem que fazer missão. Mas a maioria das vezes a gente não faz. Aí chega dentro de uma parede, começa a falar, e acha uma coisa missão. Mas a missão não tem que fazer na rua, né? Aleluia. Aqui a palavra diz aqui, aleluia, em Marcos 1 diz: o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia Isaías: eis que envio o meu anjo antes da tua face, o qual preparar o teu caminho diante de ti. Agora te clamo no deserto, preparai o caminho do Senhor e ele vai a subir. E apareceu o Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Aleluia. É tantas almas, irmão, que está aí necessitando desse momento, gritando: segue a palavra amiga, uma palavra para conforto, e às vezes a gente não fazemos isso. Eu acho até heresia eu estar falando isso aqui, porque a gente chega aqui e fala, mas não faz lá fora. Quantos tem aí nesse momento, amigo, agora palavra de instante, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma palavra de conscientização, para que ele venha, assim como nós um dia estávamos lá fora, também descarrado, e alguém chegou para a gente e pegou a palavra e hoje nós estamos aqui. Aleluia. Nós não estamos aqui pequenos, não, mas alguém do céu trouxe uma palavra para nós e nós escutamos e ouvimos a palavra do Senhor. É por isso que hoje nós estamos aqui, servindo o Senhor, servindo com alegria, porque o Senhor tem vida e vida com abundância para todos nós. E não é só para nós da igreja, para quem está lá fora também, compartilhar esse bolo com aquele que está lá fora. E achando essa oportunidade em nome de Jesus. É aquele que fala para o seu vizinho, é aquele que fala para o seu amigo,
apenas pregue, fale, louvado seja o nome do Senhor, para tudo ser